A graça e a paz, meus irmãos, vamos dar início agora ao capítulo 4 da carta de Tiago e do verso 1 ao verso 12. Leamos juntos, abram a Bíblia, Tiago 4. Tem uma epígrafe aqui que indica a amizade com o mundo. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Não julguem os outros. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? A graça e a paz de Jesus, meus irmãos, cá estamos novamente no estudo do Novo Testamento na ordem cronológica dos Escritos. E hoje pretendemos estudar o capítulo 4, dos versos 13 a 17, e depois, em seguida, o capítulo 5, dos versos 1 a 6. Por favor, abram a Bíblia e sigamos juntos compartilhando o presente estudo. Como já falei, estou usando a tradução NAA, ou seja, Nova Almeida Atualizada, e também trago a Bíblia de Estudo da Nova Almeida Atualizada. Então é importante, que os irmãos abram a Bíblia e acompanhem a leitura
né, de forma que a gente possa seguir na nossa jornada. Como todos lembram, né, Tiago vinha tratando no capítulo 4, nos versos de 1 a 10, acerca das guerras e contendas entre os irmãos, da necessidade da oração, da inimizade com Deus e da amizade dos homens com o mundo, ou seja, a mundanidade que torna as pessoas inimigas de Deus e amigas do mundo. Também tratava da graça que Deus concede aos humildes, culminando com várias ordens aos cristãos, inclusive para resistir ao diabo e na necessidade de humilhação a Deus, diante de Deus, bem como revelando algumas promessas de Deus para os seus seguidores. Nos versos 11 e 12 deste mesmo capítulo 4, Tiago volta a falar sobre o mau uso da língua e o julgamento apressado dos que não estão capacitados para julgar. Nos capítulos 4 e 5, agora, Tiago volta a abordar o tema sobre riqueza, em acréscimos ao que já havia tratado no capítulo 1, dos versos 9 a 11, e no capítulo 2, dos versos 1 a 7. A propósito, nos referindo aos ricos e aos pobres, ensinam Gordon Fee e Douglas Stuart, aqui no livro Como Ler a Bíblia, livro por livro, na página 475. Abram-se aspas. Observe, dizem os autores, né? Observem que essa é a terceira vez que Tiago trata da questão dos ricos e dos pobres, sugerindo que se trata de uma questão importante para o autor. Embora não possamos ter certeza, ele parece se dirigir primeiro aos ricos cristãos que lidam com seus negócios de uma forma mundana, conforme o capítulo 4, os versos 13 a 17. A isso se segue uma denúncia áspera dos ricos proprietários de terra, aparentemente não cristãos, que abusam de seus trabalhadores, não pagando o que lhes devem, conforme o capítulo 5, versos 1 a 6. Fecham-se as aspas. Vejam bem, o que os autores estão dizendo é exatamente sobre o que nós vamos estudar agora. Então, nós estamos focados no capítulo 4, dos versos 13 a 17, encerrando assim o capítulo 4, e depois vamos nos introduzir no capítulo 5, dos versos 1 a 6. Este é o penúltimo estudo da carta de Tiago. Se Deus quiser, no próximo estudo vamos encerrar a carta, o estudo da carta. Mas vamos agora ler, né? Iniciemos. A epígrafe, né, sobre o assunto, que é esse texto que está em negrito aqui, fala sobre a incerteza da vida. Então diz o autor Tiago, verso 13, vamos acompanhar. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros.
Repetindo, escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Bem, Tiago traz novo alerta aos presunçosos, os que se gabam no aparente controle das suas vidas, esquecendo-se do único que detém, de fato, todo o controle. Percebe-se, meus irmãos, que Tiago está falando sobre o planejamento que o homem faz em relação ao seu cotidiano, o que nos afigura como algo muito natural, de modo que não é errado fazê-lo, ou seja, pensar, no que devemos fazer, traçar metas. Na verdade, o planejamento, antes de ser considerado algo condenável, porque a Bíblia não condena, faz parte da vida prudente, destacando-se a importância de se ter objetivos, de se ter metas. Afinal, a vida de uma pessoa não deve ficar à deriva, ao sabor dos ventos. O próprio plano de Deus, exteriorizado em sua palavra, ou seja, na Bíblia, é a incomparável demonstração do seu planejamento sobrenatural. Quando vimos que a sua revelação é gradativa, ou seja, vai ocorrendo aos poucos em seu tempo determinado, ou seja, no tempo determinado por Deus. A propósito, a Bíblia fala sobre o planejamento humano em diversas passagens, como por exemplo, então, meus irmãos, eu vou citar aqui apenas algumas passagens, poucas passagens, em que a Bíblia trata do planejamento humano. Vamos ver aqui no livro de Neemias 2, 4, 9. Então diz assim: o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Aqui vimos então um pedido de Neemias ao rei, para que ele envie Neemias a ajudar, onde foram tirados para o exílio, na Babilônia, e para que ele reconstrua a cidade. Então esse é o plano. Segue a Bíblia. Verso 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Veja aí que o plano está se desenrolando. O rei perguntou qual era o tempo que ele ia se ausentar, e quando ele voltaria. E aí ele diz que marcou certo prazo. Continua no verso 7. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. Veja aqui que são as estratégias traçadas por Neemias, para que ele possa exatamente realizar os seus planos na volta à cidade de onde foi retirado. Continua a palavra de Deus: e o rei me deu o que eu pedi.
porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Veja que a ele atrelou, né? O plano foi feito, foi realizado, concretizado, porque Deus estava agindo. Então fui aos governadores da região, do outro lado do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército de cavaleiros. Aí está mostrando que ele planejou e o plano foi sendo feito e ele foi sendo realizado sob os auspícios divinos. Em Lucas 14, 28, 31, o próprio Jesus utiliza a parábola da torre para evidenciar a necessidade de se planejar e calcular despesas antes de começar, antes de dar início a um empreendimento. Mais uma vez, aqui a Bíblia trata de planejamento. Ocorre que o homem, ainda que possa e deva fazer planos, aqui já estamos comentando sobre a passagem de Tiago. Ele não tem controle da sua vida, como vamos ver mais adiante, de modo que necessita de Deus, porque totalmente dependente dele é. Diz a Bíblia, profeta Jeremias 29, 11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal. Plano de dar-vos esperança e um futuro. Veja aqui que o Senhor diz que tem planos. Provérbios 16, 9 nos ensina: o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Então, irmãos, percebam que Tiago parte de uma presumida afirmação feita pelos homens de negócios, que em certo tempo, hoje ou amanhã, irão para um determinado lugar, ou seja, irão para uma cidade específica, que eles definem a cidade tal, onde passarão um ano. Então eles definem também o tempo determinado, e lá nesta cidade, neste tempo de um ano, farão negócios e terão lucros. Veja que eles afirmam que farão negócios e afirmam que terão lucros. Isto é, esses homens entendem, né, que farão negócios e terão lucros, não levando em conta que a concreta realização de suas ações não depende do seu agir, do seu querer, da sua vontade, mas sim e somente da permissão de Deus. Isso é bem interessante, né, irmãos? Porque, veja aqui, abrindo parênteses, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, presumivelmente sim, de planejar, fazer uma agenda de determinadas ações para obter consagrar certas metas, e no meio do caminho, certo? Ou mesmo no início, ou no fim, vocês veem que não deu certo. Então vocês constatam que os planos, apesar de serem bem feitos, está tudo dentro das estratégias, não se consegue obter aquilo que se desejava. Então, aqui voltando para o comentário, assim os homens de negócios, ao planejar o seu futuro, eles desconsideram o fato de que Deus é quem detém o controle de tudo. E é isso que aconteceu quando nós fizemos pouco da participação de Deus nos planos que traçamos. E aí continua a carta de Tiago no verso 14. Capítulo 4, verso 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa.
Então, após demonstrar o que os homens normalmente fazem, isto é, planejam desconsiderando Deus, Tiago faz uma afirmação que se contrapõe à arrogância do homem. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Percebe-se que a palavra de Deus é contundente, esclarecedora. As pessoas não sabem o que acontecerá amanhã. E isso nos ensina que, por mais cautela que tivermos, por mais conhecimento e ciência que tivermos, por mais estratégias que tivermos, por melhores planos que tivermos, por mais detalhamento que se faça, nada disso vai nos livrar do imponderável, do inimaginável, daquilo que somente Deus conhece. O certo é que Deus nos diz que nada sabemos sobre o amanhã. Obviamente que o amanhã é abrangente. Amanhã é o daqui a pouco, é qualquer instante da nossa vida. Assim, o autor da epístola desmonta a arrogância do homem, colocando-o no lugar devido, exibindo a sua total vulnerabilidade. Tiago está dizendo que o homem nada sabe, por mais que pense que sabe, para em seguida fazer uma pergunta retórica. Então ele já tinha afirmado que o homem não sabe o que acontecerá amanhã. E aí ele diz, aí ele faz a pergunta retórica, que é: o que é a vida de vocês? E a resposta é divina, não poderia ser diferente. Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Essa é a natureza humana, fruto do pecado, uma neblina que surge e logo some. Lembremos aqui do Salmo 144, 4. O ser humano é como um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Por sua vez, o Salmo 90, Salmo de Moisés, verso 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Me vem à mente também Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, 6, verso 3. Diz assim: Então o Senhor disse, o meu Espírito, o Espírito de Deus, o meu Espírito, o Espírito Santo, não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Isso foi antes do dilúvio. Por último, trago à baila Provérbios 27, 1. Não se gabe do dia de amanhã, ou seja, deixe de arrogância, de orgulho, de ser presunçoso, porque você não sabe o que ele trará à luz. Então nenhum homem tem condição de saber o que virá. Jesus, falando sobre as preocupações, as ansiedades humanas, ele ensinou sobre o poder de uma pessoa sobre a sua própria vida. E traçou assim os limites humanos. Disse Jesus: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Está em Mateus 6, verso 27 e no Evangelho de Lucas 12, 25.
Um côvado, né, para quem não sabe, mede cerca de meio metro. Com isso, Jesus está dizendo, metaforicamente, que o homem não tem o poder de acrescentar sequer uma pequena porção de instantes, de momentos em sua vida, porque somente o Senhor é o dono dela. É interessante, né, pensar que muitas vezes nós sabemos disso, muitas pessoas sabem disso, os crentes sabem disso, mas parece que muitas vezes esquecem. E aí quando se tornam presunçosos, né, arrogantes, orgulhosos, esquecem que sua vida tem um dono, o dono é Deus. O nosso corpo tem dono, nossos pensamentos têm dono, nosso coração tem dono. E é maravilhoso saber que o dono dele é Deus. Aí continua Tiago em sua carta, agora no verso 15. Em vez disso, em vez de ser presunçoso, deveriam dizer, o homem deveria dizer, né? Se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, se Deus quiser. Tiago agora mostra qual o caminho correto para se fazer qualquer planejamento. Não desconhecer que Deus, Criador de todas as coisas e regente do mundo, antes de qualquer coisa, deve ser considerado mormente, como ensina aqui a Bíblia de Estudos NAA, em seus comentários aplicados ao texto em estudo, página 2289. Abrem aspas. Cada decisão envolvendo negócios deve estar baseada na submissão à vontade de Deus. Na realidade, né, qualquer decisão, aqui ele está especificando negócios porque o texto de Tiago trata sobre homens de negócios, homens cristãos que fazem negócios. Mas nós sabemos, né, que no contexto da Bíblia, qualquer coisa está sob a dependência de Deus. Enfim, devemos confiar em Deus e reconhecer que Ele também tem planos para nós. Na realidade, os planos de Deus são os planos da vida de todas as pessoas. Quer dizer, os planos que se realizam, né, pela vontade do Senhor. E os nossos somente podem ser realizados sob a sua permissão. Em outras palavras, o nosso planejamento necessita de fé e necessita de confiança em Deus. E aqui nós vamos finalizar o capítulo 4 da carta de Tiago com 2 versos, o 16 e o 17, que diz assim, Tiago escreveu assim: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogâncias, ou melhor, das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, aqui Tiago atribui pecado àquele que se omite. A omissão também é um pecado, uma vez que ao deixar de fazer o bem que Deus quer que se faça, aborrece Deus, quem sendo reto, santo e justo, não se compadece com o pecador. Arrogantes pretensões do homem que o torna orgulhoso e o levam a não fazer o bem, refletem a sua natureza pecadora, o que atrai todas as consequências de seus atos. Encerrando assim o estudo do capítulo 4, passemos agora ao capítulo 5, que começa com a epígrafe: aviso aos ricos. Então diz Tiago, verso 1
Nós vamos estudar do verso 1 ao verso 6. O primeiro verso diz: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. No caso, Tiago adverte aos ricos proprietários de terra, o que se constata pela referência às colheitas nos campos e salário dos seus trabalhadores, feita no verso 4 a seguir. É uma referência, o que nos dá, a convicção de que Tiago está advertindo os ricos proprietários de terra. A base de sua advertência é a apropriação indevida dos salários mediante fraude, com a consequente vida de luxo e de prazeres por parte dos proprietários das terras, em detrimento dos justos, causando-lhes inclusive a morte. E Tiago acena que no juízo final, esses sofrerão as desgraças impostas por Deus, daí porque eles devem chorar e lamentar-se. Ademais, todas as riquezas que exibiam, a maneira com que viviam esses proprietários, na verdade já estão condenadas pelo apodrecimento, pelas traças, pela ferrugem, o que implica dizer que Tiago chamava a atenção para a sua efemeridade e não eternização dos bens materiais. Muitas pessoas, muitos de nós, de uma forma às vezes ingênua ou de uma forma mesmo de uma ignorância espiritual, nós pensamos que alguns bens materiais eles não são dilacerados, ele não tem uma existência limitada ou limitadíssima. E muita gente se apega a isso como ídolos. Claro que não devemos dizer que os bens materiais não devem ser cuidados, claro que não é isso. Mas é no sentido de que não devemos nos apegar de uma forma tal de perder de visão que eles não são eternos. E isso aqui Tiago chama a atenção para essa efemeridade, ou seja, são bens que não são eternos. Inclusive, aqui na carta nós lemos que a própria ferrugem será testemunha contra esses proprietários, que ajuntaram tesouros e que teriam seu corpo devorado como fogo no final dos tempos. Aí ele está fazendo uma menção no juízo final. Posteriormente, quando escreveu o Evangelho, Mateus trouxe à baila essa questão da riqueza e aprendemos com Jesus, exortando acerca da importância do coração e da natureza passageira, como nós falamos, das riquezas materiais. Vejamos. Mateus 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, 19 ao 21, são 3 versos. Atenção, Jesus nos diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corrói e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Conclui Jesus, porque
onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. De modo que Jesus enfatiza, assim, que os verdadeiros tesouros estão no céu. Nós amealhamos, para o céu, não na terra. Continua Tiago em sua carta com os versos 4 e 6 do capítulo 5, nos seguintes termos, vamos ver aqui. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando, e o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Lembra que nós falamos que Tiago está se dirigindo aos ricos proprietários de terra. E esse verso nos induz a pensar exatamente nisso. Diz Tiago no verso 5, vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Então é uma denúncia gravíssima, é de uma perplexidade, que Tiago fala a esses ricos proprietários diante da situação. O quadro traçado por Tiago é da exploração de trabalhadores que não recebem o que seria justo, pelo trabalho desempenhado, e o desfrute da riqueza solapada pelos proprietários por meio da fraude. Interessante que Tiago informa que o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos de Deus, o Senhor dos Exércitos, que agirá contra os seus inimigos, os pecadores voluntários, mesmo porque o justo, aqui o inocente, ele não oferece resistência, pois ele não vinga. A vingança pertence a Deus. Então, irmãos, assim nós concluímos a leitura e o estudo breve sobre sobre o capítulo 4, em versos 13 a 17, e capítulo 5, versos 1 a 6. E fazemos uma conclusão. Neste estudo de hoje, nós vimos em síntese que Tiago faz dois discursos. O primeiro, capítulo 4, versos 13 a 17, provavelmente endereçado de forma específica aos negociantes cristãos que planejam as suas ações desconsiderando o fato de que Deus é quem tem todo o controle de suas vidas. O segundo discurso, capítulo 5, versos 1 a 6, destinado aos ricos proprietários de terras que vivem em estilo de vida de luxo e de prazeres sobre a terra, ainda que o façam em detrimento dos desfavorecidos trabalhadores das colheitas dos campos, com as consequências dos seus atos desastrosos. Pode-se resumir o primeiro discurso no fato de que Tiago enfatiza a brevidade da vida, como um lampejo, um brilho que não dura, enfim, uma neblina que logo se dissipa e sobre a qual o homem não exerce nenhum poder. E quanto ao segundo discurso, sobre a não eternização dos bens materiais e que estes mesmos serão testemunhas contra os que amealharam seus tesouros na terra. Para ajudar os irmãos a refletirem mais ainda sobre o texto estudado, vou colocar aqui, pela sua importância, a pregação do pastor Jonas Madureira no canal do YouTube, intitulada Como a Neblina que se Dissipa. Estudos em Tiago, 8ª mensagem, Jonas Madureira, IBNU, Igreja Batista Nações Unidas.
E concluímos com uma pequena aplicação, mas necessária. Meus irmãos, em tudo que fizermos, tenhamos a convicção espiritual de que somos completamente vulneráveis e que dependemos integralmente de Deus, da suficiência divina. Neste contexto, que todos os nossos projetos, por melhores que sejam, por mais bem intencionados que sejamos, não desprezem o ensinamento que aprendemos de Tiago, da palavra de Deus, e que passemos a adotar a expressão "se Deus quiser", o fazendo sempre com sinceridade de alma, confiando na condução do Senhor em nossas vidas. E que também não busquemos riquezas, de modo que desagrademos a Deus, mas que a tônica das nossas vidas seja verdadeiramente amealharmos tesouros nos céus. No próximo estudo, se Deus quiser, concluiremos a carta de Tiago, quando analisaremos o capítulo 5, dos versos 7 ao 20. Todo ser que vive, louve ao Senhor. Amém.